Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Fernando Sampaio, da UniOeste. Estamos falando sobre o continente africano. Adilho, eu gostaria que você refizesse a pergunta, professor Sampaio, que se fez no bloco anterior. Muito bem, Madruga. Bom, é uma curiosidade, né, nós analisar a situação da África. Já falamos sobre a questão da saúde, onde os índices não são bons, questão do analfabetismo, onde o Madruga trouxe os números, 40% da população lá é analfabeta. A África hoje também tem uma das maiores florestas, ou tinha. Como é que está o relacionamento hoje, meio ambiente, questão legal, questão exploração na África do Sul, no continente? Tá. Hoje a gente tem o Congo e a República Democrática do Congo, que era o antigo Zaire, são os maiores produtores florestais do continente. E é uma área que tem a floresta tropical, uma área cortada pela linha do Equador, e tem uma floresta tropical que a gente poderia estabelecer algumas semelhanças com a nossa Amazônia. Qual o grande problema ambiental? E a gente poderia jogar aí o problema ambiental mundial. A África não é um continente tão industrializado igual a Europa, então, ou os Estados Unidos. Então não daria para a gente responsabilizá-la por problemas ambientais globais, como seria o caso dos Estados Unidos e Europa. Agora, quando a gente pega a atuação de algumas empresas na extração de madeira, quando a gente pega algumas empresas na extração de petróleo, a gente vê que também não existe praticamente nenhuma preocupação com o meio ambiente. Vão fazer do jeito que dá, porque, afinal de contas, são africanos, eles não estão tão preocupados com a população africana, igual estaria nos seus respectivos continentes. Agora, nós até no intervalo fazíamos um comentário aqui com o Madruga e com o senhor, professor, questão da guerra civil, a questão aí da participação, por exemplo, da política, da economia, a participação dos Estados Unidos. Como é que se dá hoje esse colonialismo? Como é que se dá hoje essa ação dessas empresas, e grande parte delas são americanas, dentro do continente africano? Inclusive chilenas também, né, professor? Sim, chinesas no caso, né? Sim. Hoje a gente tem, quando a gente fala da África, a gente tem alguns momentos do colonialismo que são diferentes, né? A gente tem o colonialismo clássico, que veio ali do século XIX e início do século XX até a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve, por conta da Guerra Fria e a disputa Estados Unidos-União Soviética, o melhor momento para os países africanos, que foi quando a maior parte deles se tornaram independentes. Porque na Guerra Fria você tinha a União Soviética favorecendo alguns países e os Estados Unidos, para evitar o poder soviético aumentando ali, apoiando a libertação de outros países. Então, foi um momento mais calmo. Quando acaba a União Soviética, a gente começa a ter uma política dos Estados Unidos, principalmente via Banco Mundial, e varrendo aquele continente com as políticas neoliberais. O que destrói economias locais, o que destruiu as economias nômades, o que destruiu boa parte de empresas que eram empresas estatais e que vão ser privatizadas, levando uma pobreza imensa para todo o continente. Grande parte da fome da Somália, grande parte da fome de outros países africanos, não se deveu simplesmente a questões ambientais, a questões da seca, mas a questões das políticas do Banco Mundial. A China, quando entra agora, ela entra fazendo um contraponto aos Estados Unidos. E as relações China-África se dão em condições muito diferentes do que foram as condições França-África ou as condições Estados Unidos-África. Mas, professor, então agora conta para nós, de todos esses índices catastróficos hoje que passa o continente africano, qual é o posicionamento da Organização das Nações Unidas? Ela tem um projeto, um plano, uma proposta para melhorar esses índices no continente africano? Não. A Organização das Nações Unidas, a gente pode falar, tem uma intervenção, às vezes as chamadas intervenções humanitárias. Existe uma política chamada Objetivos do Milênio. Existe política, existem pessoas sérias estudando isso dentro da Organização das Nações Unidas. Agora, as ações propriamente ditas, quando você pega a Organização das Nações Unidas, o seu braço econômico, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, as políticas são para benefício das grandes corporações europeias e norte-americanas. É uma política, digamos assim, para financiar o extrativismo. Sim.
Por exemplo, quando eles colocam lá, existe a ideia do perdão das dívidas de países de terceiro mundo. Muitas vezes é dado o perdão às dívidas para um país. Condicionado? Condicionado a adotar as políticas do Banco Mundial. Você tem casos que são interessantíssimos, que entra o dinheiro no país, mas o país não pode gastar o dinheiro, porque se ele gastar o dinheiro em benefício à sua população, aumenta a inflação, e se aumentar a inflação, o Banco Mundial e o FMI deixam de dar o dinheiro. Então eles têm que pegar o dinheiro e não gastar. E o dinheiro que é pego e não é gasto vai virar o quê? As fortunas pessoais dos grandes ditadores. As corrupções. As corrupções. Mas, professor, estamos chegando ao final do nosso bloco. Eu também não poderia deixar de perguntar para o senhor a Copa do Mundo. O que influenciou na economia do continente africano? Em Copa do Mundo, eu acho que futebol é uma coisa muito interessante, porque o futebol une. O futebol, ele é um esporte popular. Não tem fronteira. No Brasil, né? E, portanto, é algo que une o povo. E é um esporte popular na África. Em vários países da África que a gente teve seleções em várias Copas que tiveram um enorme destaque. Era necessário uma Copa na África, sediada na África do Sul. Copa do Mundo traz investimentos. Então, quando a gente tem, puxando o gancho, né, e fala, olha, Copa do Mundo no Brasil, mas nós somos um país pobre, vai gastar dinheiro fazendo estádio. Não, isso é bom. Investimento gera emprego, investimento gera aumento da tecnologia, gera renda. Portanto, isso é bom. Não sei dados específicos desse impacto na África do Sul. Na verdade, pisa no acelerador. Pisa no acelerador do desenvolvimento. Né? Vai antecipar investimentos. No caso da África do Sul, provavelmente o mesmo nível de investimentos acabou elevando a economia Embora local. A gente tenha que separar, né? A África do Sul é um pedacinho muito pequenininho da África, do continente, como um todo, né? Exato. Tá lá embaixo, lá o último, lá na divisa, lá com o oceano. Mas, lógico, acaba aparecendo todo o continente, né? Todos os países acabam, de alguma maneira, se projetando e se projetaram com a Copa. Mas, infelizmente, nós estamos, Adir e professor Fernando, chegando ao final do nosso programa, mas queremos dizer, né, que o programa Dentro do Fato está abrindo esse espaço, criando a discussão entre os telespectadores e chamando já a atenção, por que não aqui no sudoeste do Paraná, começar já a despertar o interesse para conhecer esse importante continente africano, tanto nos aspectos econômico e social e até mesmo político, que pouco se fala isso, né, professor? Queremos deixar aí 30 segundos para as suas considerações finais. Então, agradecer, né, mais uma vez, aqui o Adir e o Madruga. Acho que esse espaço que vocês criaram, né, de ter um programa de debates, de ter um programa que está trazendo nós da universidade num contato mais direto com a população, é algo que vocês merecem os parabéns de estar mantendo isso. Agradeço muito pelo convite feito e por poder vir falar um pouquinho aqui desses estudos que nós, ali da UniOeste, do Grupo de Estudos em Geografia Econômica, a gente vem fazendo. Esse é aquele ditado que diz assim, né? O estudo e o conhecimento, ele só tem sentido se você passar ele adiante. Quando socializa. Né? Exatamente. Mas queremos também agradecer em especial, então, o comunicador Adir Celeste, mais uma vez sua presença, professor, mas em especial também os telespectadores que nos têm dado uma audiência incrível, inclusive no município de Marmeleiro, Renascença, Flor da Serra, agora também em Inés Marques. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 21h40, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o programa Dentro do Fato está no nosso site. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.